nome da Defesa Civil de Santa Catarina, damos as boas-vindas a todos os internautas e telespectadores à aula magna do programa Defesa Civil na Escola. Considerando que Santa Catarina está localizada no maior corredor meteorológico da América do Sul, registrando os mais variados fenômenos climáticos, além de recentemente estar impactada com eventos terroristas e de violência escolar, faz-se necessário e urgente preparar a população e as instituições para o seu enfrentamento, a fim de preservar vidas, reduzir danos e prejuízos. O programa Defesa Civil na Escola, que neste ano completa 10 anos, desde a sua testagem piloto, é uma alternativa que tem se mostrado efetiva para a educação de redução de riscos e de desastres no ambiente escolar, no sentido de preparar toda a comunidade, professores, estudantes, colaboradores e familiares, para que a escola se torne cada vez mais segura e autoprotegida. Com a publicação do Decreto 1382, de 24 de julho de 2021, o Programa Defesa Civil na Escola foi instituído como obrigatório nas escolas das redes pública e privada de ensino em todo o território catarinense, destinada a todos os estudantes matriculados no 6º ou no 7º ano do ensino fundamental. O programa Defesa Civil na Escola consiste na realização de atividades educativas voltadas às temáticas de redução de risco, autoproteção, gestão de desastres e cuidados com o meio ambiente. Devido à mobilização incansável dos nossos parceiros, IFC Camboriú e Secretaria de Estado da Educação, das nossas coordenadorias regionais de defesa civil e embaixadores, dos coordenadores regionais e articuladores regionais de educação, da Undime, do Cinep, da FECAM e associações de municípios, das secretarias municipais de educação e das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Neste ano temos 1.750 cursistas, entre professores, diretores, coordenadores pedagógicos, agentes de defesa civil e convidados. Nós temos 500 escolas em 182 municípios. A meta é atender 33.500 estudantes, o que representa, em média, 30% de alunos matriculados no 6º ou no 7º ano do ensino fundamental em Santa Catarina. E isto só foi possível porque trata-se de um propósito compartilhado entre aqueles que acreditam que, por meio da educação, se faz a diferença, se transforma a sociedade, passando a ter uma cultura prevencionista pautada na autoproteção e na resiliência. Vamos dar início, então, à nossa aula magna do curso de EAD do programa Defesa Civil na Escola. Neste momento, passo a palavra para o secretário da Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, para dar as boas-vindas. Muito boa tarde a todos que estão participando dessa aula magna. Para mim é uma satisfação poder participar desse evento, uma atividade que já completa 10 anos aqui em Santa Catarina. Eu, como militar do Exército, sei a importância do treinamento, da educação, e tenho certeza que esse programa, que conta com a Defesa Civil de Santa Catarina, com nossos parceiros, IFC de Camboriú,
bem como com a Secretaria do Estado da Educação, e com a colaboração de palestrantes como o professor João Albuquerque, ele atinge as crianças de 6ª e 7ª série do ensino, e também atinge os professores, e com isso se multiplica para atingir as famílias, buscando atender aquele objetivo da Defesa Civil, que todos possam ser da Defesa Civil, aquele nosso lema, Defesa Civil somos todos nós. E para que a gente seja Defesa Civil, nós temos que ter conhecimento. Hoje, a palestra do professor João Albuquerque, da Universidade de Glasgow, ela será falar de um tema muito importante, que é a nossa preparação para a redução de riscos e desastres, considerando as mudanças climáticas. A gente tem aí observado nos últimos anos uma elevação do nível dos mares, uma frequência maior de eventos climáticos, e isso gera uma preocupação muito grande para nós nesse sentido. E o professor com certeza irá abordar esses temas. Eu particularmente estou muito feliz. Eu esse ano, além de estar na Defesa Civil, eu vou ter a oportunidade de ir à Antártida, junto da Base Naval do Brasil, e participar com os pesquisadores lá de algum evento conseguir. E lá eu vou ver como se trata a Defesa Civil naquele ambiente. E a gente sabe que ali é um dos lugares onde nós temos uma alteração climática ali, ela resulta em problemas no mundo inteiro. Então eu queria agradecer a oportunidade de participar com vocês, cumprimentar a nossa área de educação aqui da Defesa Civil, na pessoa do Coronel Correia, da Regina, da Margarida, de todo o grupo que trabalha na nossa educação, também nossos parceiros do IFC Camboriú, da Secretaria de Educação, e nos colocamos à disposição, e que essa não seja a única palestra que haja. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso representando o governador em Guaramirim, um pouquinho longe de Florianópolis. Eu não vou poder participar do evento, mas a gente sabe que a vantagem tecnológica é que a gente vai poder acompanhar depois a palestra do nosso professor João Albuquerque. Então, muito obrigado, que seja um sucesso, com certeza será essa palestra, e que seja a primeira de muitas, para que a gente possa fazer que a Defesa Civil seja realmente valorizada no nosso estado e em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Um programa como Defesa Civil na Escola não se faz sozinho. E por isso a parceria com o IFC Camboriú e com a Secretaria de Estado da Educação são muito significativas e importantes. Ressalto aqui o apoio da professora Cleonice Maria Bepler e do professor Leandro Mondini, e passo a palavra agora para a diretora do IFC Camboriú, professora Cirlei de Fátima Albino. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Meu cumprimento muito especial ao Coronel Armando, nosso ex-deputado federal, que nos acolheu enquanto diretora do IFC Camboriú por algumas vezes em seu gabinete em Brasília, que na época, como deputado, destinou recurso para a gente. Soube hoje que ele está à frente da Defesa Civil de Santa Catarina, fico feliz com isso. Percebo que nós continuamos com as possibilidades de conversas, de propostas. Meu cumprimento ao Coronel Correia e à Regina, Regina, obrigada por tudo, por sua dedicação, aos nossos colegas da Secretaria de Estado de Educação, ao nosso professor palestrante, João Porto de Albuquerque. Quero dizer que, como diretora de uma instituição federal de ensino, perceber uma parceria entre duas secretarias do Estado, a da Defesa Civil e da Educação, com uma instituição federal, demonstra como nós podemos atuar em esferas diferentes e como podemos trabalhar articuladamente para melhorar os locais onde nós estamos inseridos. Para os que nos ouvem, e eu gostaria de ressaltar, sempre faço isso, fiz na fala do ano passado, o IFC, o Campus Camboriú, o Instituto Federal Catarinense, o Campus Camboriú, tem o único curso técnico em defesa civil do Brasil. Não existe em outro local do Brasil um curso técnico em defesa civil. Ele surgiu aqui
à época, agora há pouco nós conversamos sobre isso, do desastre no Morro do Baú, na região aqui de Blumenau, quando nós percebemos a necessidade, o professor Marcos Hennig, que estava à frente na época, de nós termos profissionais formados e qualificados na área. Nós lutamos pela criação no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos desse técnico em defesa civil. Iniciamos esse curso no ano de 2015, temos 2 professores concursados especialmente para essa área e em torno de um mês estivemos em Brasília com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o senhor Volney Aparecido Wolff Barreiros, conversando com ele sobre a importância da regulamentação da profissão de técnico em defesa civil. Porque, pasmem, senhores, com todas as adversidades, os eventos climáticos que nós temos aqui, especialmente em Santa Catarina e no Brasil, nós não temos essa profissão reconhecida ainda. Protocolamos no Congresso Federal o projeto de lei para a regulamentação do técnico em defesa civil e, em conjunto com a Secretaria de Estado da Defesa Civil, a gente está ofertando a primeira turma em educação à distância desse curso técnico para que a gente conseguisse atender os municípios de Santa Catarina. Porque ao curso que nós ofertávamos enquanto presencial, a gente atendia apenas a região de Camboriú, Balneário e arredores, e havia solicitação para esse pessoal técnico. Então, sempre em parceria com Defesa Civil, e aí eu digo, Regina, que é nosso interesse em manter o convênio, em manter as parcerias, e precisamos fortalecer os nossos laços, saber que tem esse programa de proteção e defesa civil nas instituições de ensino de Santa Catarina é algo fantástico. Quando eu estava com o secretário lá em Brasília, eu falei realmente desse diferencial do estado de Santa Catarina, em entender como uma disciplina dessas, ela salva vidas, né? Como ela prepara, como ela nos ajuda. Então, parabéns à Secretaria do Estado da Educação, que entende a importância disso, aos nossos colegas da educação, professores, diretores, equipes pedagógicas que estão fazendo o curso. Tenho certeza que toda essa união de esforços é para o bem do cidadão catarinense, nós, nossas famílias, nossos conhecidos, os demais. Então, me sinto orgulhosa pelo Instituto Federal Catarinense, pelo Campus Camboriú, fazer parte deste momento. Parabéns aos envolvidos e contem sempre conosco. Um bom curso e uma boa tarde a todos. E nós, agradecendo a professora Cirlei, passamos para um apoio que é muito importante, que é o apoio da Secretaria de Estado da Educação, uma incentivadora do programa Defesa Civil na Escola e que muito tem contribuído para que essa cultura seja disseminada nas escolas estaduais. Eu ressalto o trabalho realizado pelas colegas Cleusa Matiola e Fernanda Zimmermann Foster e passo a palavra para a representante do secretário de Estado da Educação, Aristide Simadon, Marilene Pacheco. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas. A Secretaria de Educação é uma honra participar deste grupo e deste programa tão importante para todos os nossos estudantes, ainda mais nessa faixa etária do 6º ano e do 7º, que a gente calcula aí dos 12 aos 14, 15 anos, ainda temos alunos que frequentam o 6º e 7º ano. Então, é uma faixa etária bem crítica e que a gente realmente precisa apoiá-los nesse momento de prevenção, que é esse o trabalho que existe dentro das nossas escolas. Então, nossa Secretaria de Estado entrou no ano de 2021 com 36 escolas, uma escola por regional. No ano de 2022, já saltamos para mais de 100 escolas e mais de 5.000 alunos participando do programa. E neste ano começamos agora, dia 10 de abril, com essa participação, que ela tem um impacto muito importante, muito relevante para nossas escolas, não somente no interior das escolas, quando se trabalha com as ações de prevenção, mas também para além dos muros escolares, quando os alunos saem dali também levam para suas casas e para suas ações e atitudes para fora da escola. Então, é muito importante esse programa, essa parceria que a gente vem construindo junto, através das nossas técnicas, a Cleusa e a Fernanda, na gerência de modalidades, cuja gerente é a Beatriz,
O nosso secretário não pôde estar aqui porque ele está num evento aqui na Assembleia, onde nós nos encontramos hoje, no planejamento das ações da Secretaria de Estado da Educação para os próximos 4 anos. Então, todos os funcionários estão aqui, mas deixo aqui o abraço dele e o fortalecimento dessa parceria, da continuidade. A gente quer ver mais professores, mais alunos, e esse impacto cada vez maior nas nossas escolas, porque trabalhamos com o currículo do nosso território catarinense, com a base nacional, na formação desses nossos professores que trabalham com os nossos alunos, que precisam dessa prevenção e desse trabalho articulado e interdisciplinar que existe entre as secretarias e com o Instituto Federal também, conforme a nossa colega Cirlei já mencionou. Então, a gente agradece a parceria, continuamos juntos nesse processo, nesse trabalho, cada vez mais juntos e cada vez mais pensando nos nossos alunos e nas nossas escolas. Agradeço a atenção, agradeço o convite e nos colocamos à disposição enquanto Secretaria de Estado. Uma boa tarde, uma boa palestra, professor João, né, que a gente possa aproveitar cada minuto deste momento. Muito obrigada. Os melhores e mais fortes. Nós gostaríamos também de registrar um agradecimento especial para a professora Raquel Treiber, do Semadem Educação, que é uma super colaboradora e apoiadora do Programa Defesa Civil na Escola em Santa Catarina. Para marcar essa data tão especial e considerando o quanto são especiais cada participante que abraçou essa causa conosco, convidamos uma pessoa que tem labutado por fazer da educação um espaço para a redução de riscos e de desastres, que é o nosso querido professor João Porto de Albuquerque, que fala remotamente da Universidade de Glasgow, na Escócia. O professor João Porto de Albuquerque é graduado e doutor em Ciência da Computação pela Unicamp e pela Universidade Técnica de Dartmouth. Foi premiado com uma prestigiosa bolsa de pesquisa da Fundação Alexander von Humboldt para realizar pesquisas e pós-doutorado em estudos sociais de sistemas de informação na Universidade de Hamburgo e no Information System Group da London School of Economics and Politics. De 2008 a 2010, trabalhou na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. De 2013 a 2015, atuou como professor visitante no Instituto de Geografia da Universidade de Heidelberg. Atualmente, é diretor do Institute of Global Sustainable Development. Ele é Turing Fellow no The Alan Turing Institute, é co-diretor do Warwick Institute for the Science of Cities, para o qual atua no Center for Urban Science and Progress London, uma parceria com o King's College London, em cooperação com o Center for Urban Science and Progress da Universidade de Nova York. Esse currículo invejável foi construído com muito estudo, dedicação, empenho, e como vocês vão poder agora presenciar, o professor João é uma pessoa super simples e adorável. Professor João, está contigo. Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui. Obrigado pelas suas gentis palavras, né, de introdução. Muito obrigado mesmo, né? Eu fico muito emocionado e muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Eu queria começar agradecendo o convite de Santa Catarina. É tão gostoso estar aqui, falando aqui da Escócia, né? Tá frio aqui, já é a noite, então eu começo falando boa noite, mas também boa tarde para todos, né? Todos que estão aí. Também online, né? Talvez bom dia, dependendo onde vocês estiverem, e nesse nosso mundo conectado, né? E começo por agradecer, né? Saudando a todos e agradecendo por esse convite que
que é tão carinhoso e tão querido para mim, né? De estar falando num programa tão bonito, que é o programa Defesa Civil na Escola, que já tem 10 anos, uma coisa fantástica, um trabalho que eu admiro muitíssimo, né? E tenho tido o prazer de ser parceiro de Santa Catarina aí com a Regina, com a Defesa Civil. Agradeço as palavras do Coronel Armando Schroeder, né, e da professora Cirlei, do IFC Camboriú, também da Marilene Pacheco, da Secretaria de Educação, e é muito bonito ver essa coordenação da educação e da Defesa Civil. Isso é uma coisa muito inspiradora de Santa Catarina, eu acho. Então, eu nessa aula magna, né, usando essa prerrogativa e agradecendo muito a oportunidade de estar falando hoje aqui para vocês, né? Eu de fato até vou atualizar um pouco, né, da minha atuação dentro do que a Regina tão gentilmente apresentou, e queria falar um pouco hoje sobre esse tema, né? Um tema que é muito caro para todos nós que estamos aqui nessa temática de educação para redução de riscos, né? Eu vou compartilhar a tela para eu começar aqui uma apresentação, tá? E a ideia da minha palestra de hoje, né, a Regina já me apresentou, só queria falar um pouco da instituição que eu estou agora mais recentemente, né? Como vocês ouviram, eu venho de uma formação em ciência da computação, mista entre ciência da computação e ciências sociais, né? E, de fato, venho trabalhando como geógrafo, né? Mas um geógrafo digital, o geógrafo de pensar nos dados. Isso é importante falar porque vocês vão ver que a minha aula de hoje, ou a palestra que a gente vai fazer hoje, esse encontro vai ter esse enfoque nos dados, né? Que é uma coisa que me interessa muito. Esse slide vocês estão vendo aí, onde eu estou morando agora, aqui em Glasgow, na Escócia. Essa aqui é a nossa universidade, que é uma das universidades, é a quarta mais antiga do Reino Unido, né? Foi fundada em 1435, né? E de fato, eu sou aqui o diretor associado do Urban Big Data Center, né? Que é um centro para Big Data urbano, para dados, né? Então, esse enfoque de dados é muito importante para mim. Minha cátedra que eu tenho aqui como professor titular é na área de Urban Analytics, né? Que é a analítica de dados, é usar dados para entender problemas urbanos. E aí, nisso, a gente chega, né, no tópico de hoje, que é, de fato, a educação para redução de riscos, né? E redução de desastres nos nossos tempos atuais, que são tempos de mudanças climáticas. Eu estou falando, então, a partir dentro de uma experiência que eu queria compartilhar hoje com vocês. Um slide está em inglês, os outros vão estar em português, né? Esse é só institucional. Aqui, eu lidero um grupo chamado Urban Sustainability Participation, sustentabilidade urbana e participação, né? Em que a gente tem vários projetos. Um deles é o centro em si, o BDC, que a gente chama, que é o Centro de Big Data Urbano, e vários projetos relacionados à temática de redução de risco, e sobre os quais eu vou estar falando um pouco hoje aqui, alguns deles com grande prazer da parceria da Regina e de Santa Catarina, de outros grandes colegas aí de Santa Catarina também, né, que é o projeto Dados à Prova d'Água. Então, eu vou falar um pouquinho dele para a gente se inspirar, né? E vou estar falando, então, dessa experiência de vários projetos, né? Alguns no Brasil, na Colômbia, também em outros países, né? Tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com colegas, né? Na África, na Nigéria, no Quênia e na Ásia também, no Paquistão e no Bangladesh, né? Trabalhando dentro dessa temática de dados e dados para construção de resiliência. Então, dentro dessa perspectiva que eu queria falar um pouco para vocês hoje, né? Então, assim, eu preparei para essa aula algumas perguntas, né? Perguntas-chave que vão ser diretrizes aí da nossa conversa de hoje. A primeira seria: que desafios que nós devemos enfrentar, né, na educação para a redução de riscos e de desastres? Então, primeiro a gente pensar um pouco que desafios, como que a gente pode entender esses desafios? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa, como é meio inevitável, e falar um pouco dos desafios relacionados aos dados, né? Como
muito importantes para a gente enfocar e que eu espero que seja uma coisa interessante para o programa, né, da Defesa Civil na escola e para a nossa atuação com os alunos. E, dentro disso, a ciência cidadã como um instrumento, né, eu acho, privilegiado da gente pensar essa construção de resiliência dentro em conjunto com a educação, né? E, por último, então, eu vou tentar finalizar a aula um pouco olhando para a pergunta de que aprendizados nós tivemos com esses projetos que eu acabei de mencionar como pano de fundo, né? E como eles podem ser úteis para nós, né? E talvez para o programa Defesa Civil na Escola. E terminar com um convite, né? Para a gente continuar esse diálogo, né? Então, essas vão ser as 3 perguntas bases. Vou começar pela primeira, né? Que são os desafios. Bom, um desafio que eu acho que já ficou claro, até o coronel Armando Schroeder já mencionou, né, na introdução, importante, desafio dos nossos tempos atuais, tempos de mudanças climáticas. Eu acho que a Regina também bem contextualizou, que na verdade hoje estamos com múltiplas crises, né, e emergências. Essas crises vão da ambiental à social, né? E, infelizmente, temos tido, né, vários tipos de ameaças, né, tanto ambientais, socioambientais, como ameaças mais recentemente de outros tipos, né, como até o próprio terrorismo. Mas, interessantemente, a gente pensar, né, dentro da questão da ambiental, essa intensificação dos fenômenos extremos é um dado, né? Ele não só é um dado comprovado com sólida evidência científica, como eu acho que todo mundo que está aqui né, não vai se estranhar com essas figuras aqui. Eu trouxe só algumas, né? Mas do Brasil, por exemplo, das enchentes e deslizamentos de terra em Pernambuco no ano passado, em 2022, mas também trouxe aqui do Reino Unido, de onde eu estou, né? Quer dizer, é um fenômeno global, né? A intensificação das mudanças climáticas. Mas é claro que, veja, esses 2 exemplos também mostram um pouco que o impacto dessas mudanças vai variar muito, né? Então, as ameaças aumentam, mas elas só, como a gente sabe muito bem, né, nos conceitos de redução de risco de desastre, elas só se tornam desastre quando encontram vulnerabilidades, né? E vejam aqui ameaças que estão se intensificando em 2 territórios do Brasil e do Reino Unido, provocando fenômenos muito diferentes, né, em termos dos impactos causados. Então, nisso, a gente se pergunta, né, quando a gente olha para isso, como é que a gente se prepara melhor? Como é que a gente previne esses impactos, como é que a gente reduz as vulnerabilidades, como é que a gente reduz os riscos, né? E com isso reduz os desastres, né? Uma das perguntas de dados, né, são questões do que a gente tem de informação, né, para fazer a prevenção. Então, por exemplo, quais são os limiares, né, de eventos climáticos e que causam que podem ser caracterizados como evento extremo? E quais são os impactos bem locais desses eventos extremos? Essas são perguntas que todo mundo está se perguntando, porque mesmo lugares que tinham isso até relativamente bem mapeado e catalogado, como o Reino Unido, onde eu estou morando aqui, né, na parte de cima, na Escócia, mesmo aqui, as condições climáticas mudando, significa que esses riscos mudam, né? Então, significa que esses limiares se alteram, né? E chuvas que tinham período de retorno de 100 anos estão acontecendo com uma periodicidade muito grande, né? Quer dizer, você tem uma reconfiguração, né, das probabilidades e, com isso, também uma reconfiguração das ameaças, né? E com a reconfiguração das ameaças, uma reconfiguração dos riscos, né? Agora, outra pergunta importante é que recursos locais nós temos para enfrentar essas ameaças e, com isso, também trabalhar na resiliência de outra perspectiva, né? Da perspectiva de redução a partir de usar os recursos locais para enfrentar essas ameaças, né? Então,
o que acontece é que a gente está vendo, né, dentro dessa perspectiva aqui, uma necessidade de dados, né? E aí eu queria começar por explorar os desafios de dados que a gente vai ter dentro dessa perspectiva da redução de risco, né? Bom, um segundo desafio, quer dizer, aquele desafio básico, né, das mudanças climáticas. Um segundo desafio é, que dados a gente pode usar para isso? Bom, talvez a gente sabe que a gente está hoje num mundo em que a gente gera muito mais dados do que antes, né? A gente tem o que a gente chama de pegadas digitais, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né, de coisas que geram dados, né? Então, você tem desde os nossos celulares, né, até drones, até redes sociais, né? Eu geralmente, quando dou aula, eu pergunto para os alunos assim, quem já gerou algum dado hoje? E aí eles falam assim, não, ninguém acha que gerou dado nenhum. Aí eu falo assim, tá, você entrou no Facebook? Só entrar, já gerou dado, né? Você clicou um like, já gerou dado, né? Você fez um login, né? Ou você se logou para assistir a aula no YouTube, já gerou dado. Você saiu do YouTube naquele momento, nesse minuto, porque não gostou mais da aula, então já gerou dado. Então, veja, hoje todas as nossas atividades geram o que a gente chama de pegadas digitais, que é o Digital Footprints. E esses dados estão aí. Mas a questão é, como é que a gente faz sentido desses dados para prevenir os riscos de desastre? Isso é uma coisa que me interessa, né? Esse é o problema que o pessoal geralmente caracteriza como Big Data. Você tem uma explosão de dados, dados muito disponíveis, né? Então, esse é um lado, né, da questão. Porém, uma coisa que eu enfatizo muito e que eu acho que, né, tem muito a ver com o tema que eu quero hoje explorar na aula, né, em relação ao papel da educação, né, a gente tem que começar a ver que não é só o Big Data. Por quê? Porque a gente tem uma questão, um desafio central, que aí eu coloco como terceiro desafio aqui, né, que é o desafio das desigualdades socioespaciais, né? E que se refletem em desigualdade de dados. Significa que não tem dados sobre tudo, né? Tem dados sobre algumas coisas, e tem dados sobre umas coisas muito mais do que outras, né? Então, eu trouxe essa figura, que talvez vocês tenham visto, é uma foto do Tuca Vieira, né? Que talvez vocês reconheçam. Que cidade é essa do Brasil? É São Paulo, né? São Paulo, e aqui você tem duas realidades muito contrastantes, né? E é uma foto real de um lugar feita, né? Olhando de cima, né? Não tinha drone ainda na época que o Tuca Vieira fez, ele estava no avião, mas é interessante você ver ali, né, que essa imagem se tornou um símbolo das desigualdades urbanas. Por quê? Porque na esquerda você tem um bairro, né, uma favela, né, o bairro de Paraisópolis, que é um bairro onde você tem, né, um assentamento precário em termos de construções, infelizmente, né, com condições muito difíceis. E na direita você tem o Morumbi, o bairro do Morumbi, ali divididos por um muro, né, em que você tem uma realidade completamente diferente, né, um condomínio de luxo, onde as pessoas têm até piscina nas varandas, né. E o interessante que eu trago essa foto para pensar é que essas realidades contrastantes, elas se refletem nos dados. Como? Como que elas se refletem nos dados? Aí eu trago aqui um resultado de uma pesquisa nossa que ajuda a gente a pensar em como que isso acontece, né? Aqui a gente tem a gente fez uma pesquisa quando eu estava interessado em ver, por exemplo, dessas novas fontes de dados. Será que dá para a gente usar mídias sociais para a gente tentar reconhecer onde que está tendo chuva forte e com isso tentar, né, usar isso como um dado para inundação? Eu comecei a trabalhar com isso, né, me interessei por isso e fiz umas análises. Interessante, eu fiz umas análises de inundações na Alemanha, no Rio Elba, e funcionou super legal. Eu até tenho um artigo publicado sobre isso, né? Analisando os dados do Twitter no Rio Elba. Aí eu fiz o mesmo para São Paulo, né? Tentando olhar especialmente eventos de chuva forte, né? E olha só que interessante, esses dois mapas aqui, eles nos dão talvez uma ducha de água fria quando eu comecei a olhar para eles. Por quê?
O mapa, a gente calculou, tá? Eu não vou dar os detalhes metodológicos aqui, mas depois posso passar até as referências, tem aqui, para quem tiver interessado, tá? Mas a gente calculou um indicador que media o quanto o Twitter estava indicando chuva, né? Será que ter mais atividade no Twitter tem mais chuva? A gente fez essa correlação, né? E fez uma série temporal e fez uma cross-correlação, e uma correlação cruzada. E isso a gente fez e calculou, então, isso para diferentes áreas da cidade. Então, isso aqui é o mapa de São Paulo, que vocês estão vendo aqui, né? Quem conhece São Paulo sabe que São Paulo é uma cidade que tem uma geografia bastante peculiar em termos da distribuição de renda, né? Então, vocês veem aqui no mapa azul, tá? Na esquerda, tá? É um mapa de distribuição de renda, em que as áreas mais escuras são áreas de mais alta renda, e quanto mais claro, menor renda. Então, vocês veem que é uma cidade muito radial. Claro, toda cidade brasileira vai ter essas áreas de alta renda e baixa renda segmentadas, isso é uma realidade do nosso país. São Paulo tem um padrão muito peculiar, né? Em que tem uma concentração muito forte das zonas de alta renda aqui na região central. E você vai se distanciando e vai tendo gradualmente, né, nas periferias, né, a população de baixa renda. Agora, o interessante foi quando a gente calculou esse indicador da correlação entre o Twitter e a chuva. E esse indicador está na bolinha vermelha. Quanto maior a bolinha vermelha, né, essas bolhas vermelhas, maior a correlação, ou seja, o Twitter está capturando a chuva. Quanto menor, não está capturando a chuva. E olha só, captura bem a chuva com as bolas maiores no centro, na zona de alta renda. Nas zonas intermediárias, captura médio a chuva. Nas zonas de periferia, captura bem pior a chuva. O que isso significa? Significa que a gente tem que tomar cuidado com os dados existentes, né? Por quê? Porque se a gente simplesmente usá-los, né, vamos dizer, para fazer um programa de prevenção e de defesa civil, a gente pode ter um problema, né? Porque pode ser que a gente esteja aqui capturando a chuva do rico, mas não a chuva do pobre, né? Então, isso tem uma implicação muito forte e tem uma implicação para a educação. Quer dizer, como é que a gente faz, então? Então, peraí. Então, a gente tem que tomar cuidado. O problema de dados não é só o Big Data, né? Ele também é outro, né? E é isso que aqui tem um mapa da direita da população para ver que a correlação não funciona tão bem. Então, é mais em relação à renda mesmo. Mas, então, eu coloquei isso assim para a gente começar a conversa, pensando que dentro dessa ideia do desafio para a educação, para a resiliência, né? Uma educação que se adapta para reduzir, né, os riscos e desastres, né? Eu acho que a gente tem que partir de um desafio duplo quando a gente fala de dados, né? Um desafio é a sobrecarga de informação, né? Com essa coisa do Big Data, né? Alto volume, dados não estruturados, credibilidade. Às vezes você, né, posta na mídia social, mas não sabe se é verdade. A pessoa pode estar falando de uma chuva de palpite ao invés de chuva real, né, por exemplo. Mas também tem um problema da escassez da informação. Então, a gente tem que tomar cuidado que não é só Big Data. Ao mesmo tempo, isso que é meio paradoxal, essa imagem do Janus aqui, que é um deus romano, né, que tinha duas caras, nos ajuda a ver que é um problema de duas caras, né? Uma mais visível, que está ali mais clarinha, né, é a sobrecarga de informação, mas tem uma menos visível, que é a escassez de informação. Então, você tem dados que a cobertura espacial e temporal deles é muito variada. Significa que em alguns lugares você tem sobrecarga, em outros lugares você tem escassez, né? E tem uma baixa de integração dos dados na tomada de decisão, significa que, na verdade, você vai ter escassez de informação. O dado não vira informação, né? Então, você não consegue gerar informação e, com ela, você não ganha conhecimento nenhum, se o dado está lá e não é integrado aos processos de tomada de decisão. Então, esse desencontro entre necessidades e ofertas é o que a gente está... Eu brincando aqui, provoco meus colegas aqui, né, que não é só o Big Data, é o No Data também, né? A gente tem que olhar os dois. Então, como é que a gente faz isso? Aí eu acho assim, esse é o que eu queria colocar, que é o desafio para a educação, né? Um dos grandes desafios para a nossa educação, para reduzir os desastres, é encarar os dois. Encarar o problema de onde tem dados, mas encarar, em especial, o problema da escassez de dados, né? Como a gente sabe, muitos territórios que estão em áreas vulneráveis
de riscos socioambientais são os territórios com risco, com vulnerabilidade social também. Então, tem uma composição, né, da vulnerabilidade, tanto a desastres e a riscos socioambientais, como a questão de vulnerabilidade social. O que significa que a escassez de informação é, perversamente, né, mais provável de ser mais aguda nesses territórios mais vulneráveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. Então, veja, eu acho que isso coloca para a gente, né, em termos teóricos, né, de desafios, questões práticas, né? Questões práticas de como é que uma educação responde a esses desafios. E é isso que eu queria explorar um pouco com vocês hoje, né? Nos minutos aqui que nos restam. Como que a ciência cidadã pode ser uma ferramenta para lidar com esses desafios, tá? Então, eu vou falar, né, dentro dessa perspectiva, né, da ciência cidadã sendo integrada num processo de educação para a redução de risco de desastres. E esse assunto, né, vem de uma experiência, de projetos de pesquisa nessa área, né? Eu tenho feito, como eu falei, vários projetos trabalhando diretamente com comunidades vulneráveis para redução de riscos e para a produção de melhores dados para redução de riscos. Então, vou tentar sintetizar algumas aprendizagens, né, que nós tivemos nessas caminhadas, em especial do projeto Dados à Prova d'Água, né, que é o projeto em que tivemos um grande prazer de poder colaborar com Santa Catarina, né, e com vários territórios e várias cidades de Santa Catarina, e como vamos falar daqui a pouco novamente. O projeto Dados à Prova d'Água, antes de entrar, né, nesse exemplo, só um pouco de pano de fundo, ele foi um projeto financiado internacional, né? Na verdade, quando eu comecei, eu estava na Inglaterra, né, depois mudei aqui para a Escócia, eu era professor lá em Warwick, e agora sou professor aqui em Glasgow, né? Então, são duas universidades aqui do Reino Unido, parceiras, né? Também contando com a FGV, a EASP, né? O Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, da FGV de São Paulo, a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, onde eu fui professor visitante, né, no Instituto de Geografia, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, né? De fato, a Regina já lembrou aqui da nossa querida Raquel Treiber, né, que é a doutora Raquel Treiber, que é a mentora do programa CEMADEM Educação, e uma grande fonte de inspiração para nós, foi grande parceira nesse projeto também. E, enfim, tiveram outras cooperações, né, com a CPRM, com o Serviço Geológico Britânico, com a Agência Ambiental aqui britânica também, né, financiamento vários, né, de órgãos internacionais que estão aí, da FAPESP, inclusive, no Brasil, né. Enfim, esse projeto, ele começou com a seguinte provocação: como que a gente repensa a produção, circulação e uso de dados, tá, para apoiar transformações, quer dizer, mudanças reais, né, para a construção de comunidades mais resilientes e sustentáveis. E a gente começou com 2 territórios, né, no Acre, no Rio Branco e em São Paulo, né, 2 cidades muito diferentes uma da outra, mas com as 2 enfrentando o problema de inundações, que na verdade lá no Acre a gente aprendeu, se chamam alagações, né? Eles chamam a palavra regional alagações. E assim, interessantemente, a gente trabalhou em São Paulo com um distrito, que é o distrito de Embu-Mirim, e só o distrito de Embu-Mirim tem quase a população de Rio Branco, né? Então foram 2 realidades bastante contrastantes, tanto em termos de tipos de inundações, quanto em termos de estratégias, estruturas sociais, governança, né? Então foi um terreno muito fértil, né? Um conceito muito rico para a gente aprender sobre essa questão de como é que os dados podem, de fato, proporcionar e ocasionar transformações, mudanças, né?
Então, a gente tinha 3 objetivos centrais no projeto Dados à Prova d'Água. Um era tornar visível, né, como é que várias partes interessadas, como é que vários atores dentro da governança interagem com os dados. E a gente criou um método chamado Diário de Dados, em que a gente olhou e entendeu um pouco melhor como é que o dado estava influenciando a tomada de decisão. O segundo era, que tem muito a ver com o programa Defesa Civil na Escola, no qual eu vou focar hoje aqui, era como engajar cidadãos, né, na produção, circulação e uso de dados. E aí a gente usou uma série de métodos que eu vou falar um pouco mais, inclusive ciência cidadã, que é o que eu vou enfocar. E também a gente fez aqui uma integração dos dados, tá, a partir de técnicas de geocomputacionais, né, coletando dados de várias fontes, como é que a gente integra-os para facilitar a tomada de decisão. E esse projeto trabalhou em 3 níveis, né, no nível nacional, com o CEMADEM, com a CPRM e com o Senad, na esfera mais federal e que corta em vários autores. No nível local, a gente trabalhou com Acre e São Paulo na primeira fase, na segunda fase a gente expandiu, que eu vou falar um pouco mais aqui, no WPD++, que foi quando o Dados à Prova d'Água foi para uma nova fase, né, que envolveu Santa Catarina, e as comunidades diretamente afetadas, né? Então, nesses 3 níveis, a gente trabalhou pensando de que se o dado circula, ele constrói resiliência. Ou seja, se a gente começa a olhar para como preencher aquelas lacunas de dados, os gaps, né, ou aquilo que falta, a escassez que eu falei, né, no primeiro, se a gente faz isso e articula esses diferentes níveis, a gente pode, de fato, fazer um diálogo entre aqueles big data que vem lá de cima, que observa, né, de cima para baixo, né, as narrativas, com o small data, com aquele que vem de baixo para cima, que são dos cidadãos. Mas se a gente integrar os dois e fizer o dado circular, a gente consegue construir resiliência. Então, essa foi a ideia central, né, do projeto Dados à Prova d'Água. A gente, então, indo especialmente ao método, né, de engajar os cidadãos, a gente até brinca, a gente falou que a gente foi da coleta de dados para a colheita de dados. A gente foi para uma ideia de cultivar os dados, né, que a gente chamou de data gardening, ou jardinagem de dados, né. Então, a gente começou a pensar que, para produzir dado, não é só pedir para a pessoa ir lá e coletar o dado. Tem coisa a mais nisso aí. Se a gente começar a pensar, a engajar as pessoas como um processo de educação, tem um valor adicionado, né? Então, a gente fez isso como? A gente pegou e trabalhou com vários métodos, né? Métodos de memórias digitais, métodos de mapeamento participativo, né, usando mapas e o que a gente chama de sketch maps, que são mapas que você desenha em cima deles, né, para localizar, por exemplo, áreas de percepção de risco da população, né? A gente fez ciência cidadã na escola, fazendo medição, junto em parceria com o projeto CEMADEM Educação, que depois a gente expandiu, né? A gente fazendo pluvipets, né, pluviômetros artesanais, fazendo a medição sistemática, coletando dados, analisando dados, que é o que a gente vai falar mais um pouco. E a gente fez exibições desses dados. A gente pegou os dados e trouxe de volta para a gente conversar sobre os dados com a população. Então, esse projeto foi um projeto, né, que a gente fez por 3 anos, acabou virando 3 anos e meio, tivemos a pandemia no meio do caminho, né, começou lá em 2018 e foi terminar em 2022, em junho de 2022, né. E na fase final dele, né, numa das fases que eu queria mostrar, um dos resultados rápidos, né, foi relativo a mapeamentos. E uma das ferramentas que a gente usou foi o OpenStreetMap. Isso aqui foi interessante, esses 2 mapas, para vocês verem um pouco dos efeitos, né? Isso aconteceu aqui em fevereiro de 2022, tivemos uma alagação, uma enchente muito grande em Rio Branco, né? E de fato foi não só em Rio Branco, como em vários municípios do Acre, foram 10 municípios fortemente afetados. E, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente do Acre, a SEMA, né, nós fizemos uma campanha para mapear esses municípios. Porque, olha só, à esquerda vocês veem como é que era o mapa antes de Rio Branco, antes da gente começar a trabalhar, né?
Então, vocês veem que se alguém estivesse olhando para tentar ver qual que era o impacto, ele ia olhar ali e ia falar assim, poxa, o que será que tem nessa área aqui? Não sei, né? Nessa área branca, tem uma área cinza no mapa. O Google Maps era similar a esse aqui, né? Não era muito bom para Rio Branco, para as outras municipalidades, então, né? Que eram menores, né? Santa Rita do Purus, tinha várias municipalidades do Acre que tinham mapas muito menos ainda, né? E olha só na direita é o efeito do nosso mapeamento. A gente trabalhou com os estudantes, fez oficinas para ajudar eles a mapear, para ensinar eles a mapear, e olha só o que aconteceu. Aqui você tem um mapa bem mais detalhado. Então, para nós aqui que trabalhamos com defesa civil, que somos todos nós, como o coronel Armando falou na introdução, não é isso? A gente vê claramente que se você tiver que fazer um trabalho de prevenção, você saber melhor quais são os impactos, né, dos riscos, saber o que tem ali, por exemplo, aqui, ó, você sabe que tem uma escola, isso muda, né? Você sabe que tem aqui um campo, tá, tudo bem, tem uma área verde, né? Tudo bem, o impacto é bem menor, né? Então, veja, esse é o poder do dado para a gente começar a fazer um programa de prevenção maior. E veja que interessante, aqui é um programa de ciência cidadã e o que ele pode gerar. Então, para quem se interessar, no site do CEMADEM Educação tem a nossa cartilha de mapeamento, que ensina a fazer esse mapeamento. Depois eu vou falar um pouco dela, né? Com os alunos. E uma das coisas, né, que a gente fez dentro desse programa, além dentro daquelas várias, na fase final, a gente viu que o que faltava para aparelhar a produção de dados. O CEMADEM Educação já tinha um projeto de muitos anos, do PubPets e de medição na escola, mas a grande questão é que faltava um instrumento para sistematizar e para fazer isso ficar fácil de coletar. Faltava um aplicativo. E foi o que a gente fez, a gente desenvolveu. Isso virou o projeto WPD++, que foi um projeto para desenvolver. A gente concebeu junto, né, junto com o que a gente chama de design participativo, né, envolvendo escolas, envolvendo população e comunidade, a gente desenhou junto um aplicativo que ele faria essa comunicação de mão dupla, né, entre o cidadão e a Defesa Civil, o CEMADEM, os órgãos, né, que estão fazendo monitoramento e resposta a desastres. Então, nessa primeira versão do aplicativo, o que ele faz? O cidadão pode coletar dados do pluviômetro, né, do PluviPet, dados de medição de chuva, pode coletar a intensidade da chuva, áreas de alagamento e nível de área do rio. Ele manda essas informações quando ele entra no aplicativo, tanto estão lá disponíveis para ele, como também para todos os órgãos. Mas, ao mesmo tempo, ele também recebe no aplicativo informações sobre áreas que estão propensas à inundação, a previsão do tempo e os dados do pluviômetro, de alguns pluviômetros oficiais, né? Então, assim, alguns de vocês, talvez que estejam ouvindo, participaram, né, desse processo. Foi um processo muito rico de desenvolver junto e testar. Fizemos uma testagem extensiva, né? E tivemos aí a Regina como grande polinizadora, né? Quer dizer, tivemos a figura de facilitadores e vários polinizadores de Santa Catarina maravilhosos, né? E aí esse aplicativo que está aqui, né, foi desenvolvido e de fato a gente pôde, aqui vocês veem um pouco disso que eu estava falando, né, uma tela de login, ele está disponível, vou deixar no final o endereço, e espero que ele seja, né, uma das ferramentas que vocês contem com ele no programa Defesa Civil na Escola, né, e de fato esperamos poder apoiar. E para acompanhar o aplicativo, temos um guia do professor, né, que está disponível no site do CEMADEM Educação, também na FGV, né, em que a gente, de fato, propõe atividades didáticas para a sala de aula, né, esse guia do professor também foi uma coprodução com um comitê pedagógico, na verdade, de professores, de educadores e também de membros de defesa civil e de pesquisadores acadêmicos, né? E, de fato, ele inclui esses conceitos: ciência cidadã, risco de desastre, inundações, história oral, né? Mapeamento participativo, cartografia social. Ele inclui esses conceitos lá e foi feito, então, em colaboração com esses parceiros dentro do projeto Dados à Prova d'Água, né? Enfim,
eu queria agora compartilhar um pouco, né, dessa experiência do que a gente aprendeu com ela. Isso tudo estava descrevendo um pouco o projeto, né? Interessantemente, a gente, como eu falei, tivemos 21 polinizadores em 5 estados e 9 cidades. Em Santa Catarina, tivemos o grande prazer, nessa fase inicial, de ter Florianópolis, Criciúma e Xanxerê com polinização, né? 2 polinizadores em Florianópolis, acredito, um em Criciúma e Xanxerê. A Regina pode me corrigir, ela vai saber melhor. E aqui está no mapa, né? E, interessantemente, a resposta foi até maior do que a gente esperava, para falar a verdade. Esse aqui é o mapa das contribuições de dados que a gente fez no projeto de testagem, né? A gente chegou a mais de 360 cientistas cidadãos, e esse número está crescendo a cada dia, mais de 24 escolas parceiras, 16 defesas civis e mais de 7.300 registros de dados reportados no aplicativo no nosso processo de testagem. Vocês veem que ele expandiu, né? Ele saiu além daquelas áreas de polinização que a gente fez, que são os facilitadores, a gente, né, chamou de polinizadores, estão levando, né, e eles vão polinizar outros, né? E ele foi bem além, né, das áreas iniciais de trabalho, enfim, provocou muita utilização, né? E dentro dessa utilização também tivemos, assim, uma avaliação concreta de quanto esse uso foi efetivo. Então, primeiro, foi efetivo porque teve muito dado produzido, mas segundo, a gente fez uma enquete, né, um formulário de survey com uma pesquisa antes e depois, né, que buscava ver se teve influência, participar dessas atividades, teve de fato influência no seu conhecimento de risco, né? E, de fato, a gente teve um aumento significativo, ainda que não tão grande, mas um aumento significativo de pessoas que declararam bom ou muito bom, né? Que de fato saiu aí de porcentagem de bom e muito bom. Se vocês podem ver aqui, né, no pré-tratamento ou antes da testagem, você tinha 32% e depois ficou com 48%, né? Então teve um aumento significativo. Então a gente viu que nessa foi uma prova de conceito para mostrar que de fato a educação, né, com os dados, a produção de dados dentro da educação, ela é efetiva, porque produzir dados sobre riscos aumenta o conhecimento de risco, é uma coisa que a gente já esperava, mas que a gente aqui dentro da pesquisa conseguiu trazer evidência. E isso gerou uma série de coberturas, né, inclusive da mídia, né, sobre essas atividades, saiu nos todos os principais jornais nacionais impressos e online, né, hoje em dia, mas também nas redes de televisão nacionais, né, foi manchete do Jornal Hoje, do Jornal Nacional, na Globo, e também de vários outros programas das TVs locais e de outras TVs também, né. Interessantemente, a gente depois falou assim, teve um feedback super interessante dos polinizadores, que foi: poxa, legal, está funcionando bem para produzir, mas a gente quer ver esses dados, a gente quer olhar, quer ter um acesso melhor a esses dados. Aí a gente fez, numa última fase, dentro desse desenvolvimento junto, um painel de observações, um dashboard, né? E esse painel tem aqui um pouco das visualizações, e ele está disponível hoje, vocês podem clicar, né? Ele é um site em que você pode colocar, né, aqui na animação vai ter um pouquinho, né? Você pode colocar o nome de uma cidade, como está aqui Pernambuco, aí ele vem um painel de controle específico, você pode escolher, né, e adicionar e ver, assim, vai ter as medições para aquela cidade, né? Enfim, tem gráficos sobre a quantidade de chuva medida. Eu vou passar rapidinho aqui, só para a gente passar, mas tem também as zonas de risco e a comparação entre a percepção dos cidadãos e a zona de riscos oficiais também. Então, tem tudo isso lá no dashboard. Então, você, como educador, pode fazer uma campanha, todo mundo pode usar o aplicativo Dados à Prova d'Água, os estudantes, e você pode ver as aplicações aqui, né, as contribuições dele no painel de controle que está lá. Na verdade, aqui está a versão em inglês, mas já está traduzido, temos disponível em português para vocês acessarem, tá? Enfim, aí essa foi a versão final. Aí agora vamos falar um pouco dos efeitos, né, e de lições aprendidas, para a gente se encaminhar para a conclusão da minha aula, né?
a gente teve assim, uma utilização muito grande, como eu falei, e uma delas que nos chamou mais atenção foi em Jaboatão dos Guararapes, no Recife, né? Aconteceu que depois da nossa testagem, que foi entre novembro e dezembro de 2021, aconteceu que tivemos uma tragédia em maio de 2022, muito grande no Nordeste, não sei se vocês se recordam, né? Tivemos umas chuvas muito fortes, né? Que deixaram mais de 200 pessoas, né? 200 mortos, infelizmente, no Nordeste, né? E na cidade de Jaboatão também. Uma das coisas que nos chamou a atenção é que quando a gente estava monitorando, eu olhei, isso são screenshots, né, são telas direto do nosso dashboard, e a gente observou que tinham cientistas cidadãos que estavam fazendo monitoramento com o nosso app, né, e eles registraram aqui no dia 27, né, registraram aqui, ó, mais de 150 milímetros dentro de uma ascendente. E também registraram no aplicativo que é possível dar um alerta, né, que estava lá, ó, área com alagamentos devido ao aumento do milímetro de chuva, situação de alerta. Então, a gente conversou com a Regiane Lucena, né, a doutora Regiane Lucena é coordenadora de Defesa Civil em Jaboatão, e ela nos confirmou que, de fato, né, esses jovens cientistas cidadãos que tinham participado do nosso treinamento continuaram monitorando as chuvas. E quando chegou e viram que estava ficando muito severo, eles ouviram os alertas que estavam sendo dados pela Defesa Civil e alertaram, de fato, a população, né, do seu bairro imediato para saírem das suas casas, para irem em lugar seguro, para tomarem as medidas de prevenção, né? E, interessantemente, ninguém, de fato, naquela comunidade dos cientistas cidadãos morreu, né? Então, ela falou para a gente, poxa, isso foi um pouco a prova de conceito, né, de que a gente, de fato, trabalhando, existe esse efeito multiplicador, que eu acho que foi até mesmo a professora Ceilane que estava falando sobre o efeito multiplicador, né? Quer dizer, você trabalha, os estudantes levam isso para outras áreas, né? Então, a educação tem esse grande efeito multiplicador. E esses nossos estudantes, né? Eu vi o número, né? Que eu acho que a Regina falou, né? Que são 33.500 estudantes, né? Que tem no programa de Defesa Civil na escola, né? Eles podem ser 33.500 sensores, né? Que nos ajudam a sentir a criar novos dados, melhores dados, e não só isso, a criar resiliência nas suas comunidades e multiplicar isso. Então, estou muito empolgado, acho que isso foi super legal. Então, eu queria colocar aqui como uma motivação para o nosso trabalho, né? E, enfim, que aprendizados, então, para a gente ir para a conclusão, né, que a gente teve? Aqui são algumas, né, figuras que eu venho trabalhando desde a Colômbia, no Brasil, com olhar os mapas, trazer os mapas, discutir dados com as comunidades, com os alunos, né? Produzir dados com os alunos. Que tipo de aprendizados, então, na parte final dessa aula, né? Dessa nossa conversa, que tipo de dados como que esses aprendizados podem ser úteis para nós, né? A primeira coisa, eu acho, né, é que a gente, de fato, uma das coisas que até mudou a minha maneira de pensar a produção de dados é que a resiliência não é só produzida depois, assim, você tem o dado e o dado ajuda você a criar resiliência, mas não é só isso. O processo de produzir o dado é importante. E, aliás, é tão importante quanto o dado ele mesmo. E esse é o grande papel da educação, né? Porque o processo e a capacidade de produzir dados, eles geram uma nova consciência crítica sobre as ameaças. E, com isso, eles aumentam a resiliência local, como a gente viu no exemplo de Jaboatão, né? Quer dizer, o dado não é só a resposta final, ele é um recurso, né? E ele nos ajuda a conhecer melhor o território. Então, inspirado na tradição do Paulo Freire, né? A leitura do mundo, né? Quer dizer, quando a gente olha para o mundo e lê o mundo, ela precede a leitura do dado. Então, você precisa saber do seu território, da sua realidade, né? Para entender aquele dado.
né? Quando você vê um número de milímetro de chuva, o que ele significa para mim, para minha área, né? Mas quando a pessoa mede esse milímetro, né, e entende a quantidade de chuva, e entende o impacto, essa correlação entre a quantidade de chuva e o que ela está causando, isso, escrever esse dado permite uma releitura crítica do mundo. E com isso, né, relendo criticamente o mundo, a gente pode reescrever o mundo, né? Então, a gente pode reescrever o mundo num território mais resiliente, né? Então, eu coloquei essa foto aqui do mundo de cabeça para baixo, né? Vocês verem que é um mapa, é um globo diferente, né? Que está do norte para o sul, sul para o norte. Ali você vê que a Índia está ao contrário, o oceano está em cima, ela está embaixo, né? Eu coloquei ele aqui porque, de fato, eu acho que a gente precisa virar um pouco as coisas de cabeça para baixo com os dados. A gente precisa usar os dados para reler e reescrever esse mundo, colocar ele de uma nova maneira, né? Então, eu acho que é isso que a gente aprendeu um pouco com esse projeto, né? Quer dizer, melhores dados sobre o conhecimento de risco tem que também a educação pode ajudar na consciência crítica sobre vulnerabilidades e potencialidades. Quando a gente tem os dois, melhor dado e mais consciência crítica, a gente amplia a capacidade para utilizar os dados cidadãos para redução de riscos, né? E com isso, a gente vai ter práticas transformadoras para aumentar a resiliência de maneira equitativa, que afeta a todos, né? E com isso a gente reduz de fato os desastres, né? E com isso reduz esse impacto dos grandes desastres, fica mais preparado para esse novo cenário de mudanças climáticas, né? Então, pessoal, o último slide aqui, só para resumir alguns pontos chaves dessa conversa, né? Eu acho que já o meu tempo já está estourando, né? Da educação em tempos de mudança climática, eu acho que assim, a ciência cidadã, né, o que eu tentei colocar, ela pode ser um instrumento não só para fechar essas lacunas de dados, ou preencher as lacunas de dados, né, mas também para entender as dinâmicas locais entre os riscos de eventos climáticos e as condições, né, locais dos bairros vulneráveis, né, e das comunidades. Envolver alunos, que é o que, para mim, é muito inspirador, o programa Defesa Civil na Escola, envolver os alunos, envolver a educação, o papel da educação nisso, né, em ciência cidadã, a gente viu, né, tem evidência aqui da área da ciência, né, das pesquisas, que de fato é efetivo para aumentar a conscientização sobre esses riscos, melhora o letramento digital e com isso ajuda também os dados. Os dados podem ir, por exemplo, nesse nosso caso do Dados à Prova d'Água, vai para o CEMADEM para criar um banco de dados e com isso melhorar ao longo prazo, melhorar os alertas, né? Melhorar a identificação mais cedo da potencialidade, da probabilidade de desastres, né? Então, eu diria que o engajamento, né, de escolas e dessas agências de proteção local na ciência cidadã, né, para a geração de dados, de fato, pode contribuir para a gente, de fato, se adaptar, mas de uma maneira positiva, quer dizer, transformando para o positivo, né, a nossa sociedade, os nossos territórios, para fazer uma redução do risco de desastres efetiva, né? Então, essa que eram, acho que as mensagens que eu queria compartilhar hoje com vocês, né? De novo, assim, termino por agradecer muitíssimo esse convite tão especial e carinhoso, né? Que eu fiquei muito feliz de poder fazer essa conversa de hoje aqui como parte do programa, de um programa tão inspirador e tão importante para Santa Catarina e para o Brasil de defesa civil na escola, né? Deixo aqui meus contatos, né? Fico à disposição se houver alguma interação e novamente, obrigado, Regina, pelo convite, obrigado a todos pela atenção. Professor João, eu que quero fazer um agradecimento muito, muito especial pela super exposição maravilhosa. Com certeza a gente tem ainda desafios. Nós pretendemos que todas as escolas sejam um ponto de apoio com os seus estudantes. Então, a gente sabe que ainda tem um caminho aí pela frente. E nós temos muitos municípios aqui participando.
Caçador, Tubarão, Mafra, Saudades, Jupiá, Montenegro, Amapá, Chapecó, Lages, Braço do Trombudo, Navegantes, Palhoça, Correia Pinto, Laguna, Iraceminha, Criciúma, Otacílio Costa, Mafra, Mauro Freitas, na Bahia, São Carlos, Faxinal dos Guedes, Entre Rios, Guatambu, Bombinhas, Lajeado Grande, Indaial, Fraiburgo. Temos a presença do professor Luciane Almeida, que é uma referência nacional, muito obrigada. A Fivale também está participando. Enfim, temos muita gente do estado de Santa Catarina e eu vou observar aqui para ver se tem algum comentário. Talvez a gente até tenha deixado de comentar algum município, mas a gente tem recebido elogios aqui também pela exposição, pela iniciativa de a gente estar trazendo você aqui para esse encontro. São Domingos, Xanxerê, Blumenau, Campos Novos, Maravilha, Balneário Camboriú, São Lourenço do Oeste, Nova Veneza, Passos Maia, Massaranduba já tínhamos colocado, Maravilha, Itajaí, enfim, são muitos municípios. A gente sabe que o próprio horário, se fosse à noite, teria mais gente, mas enfim, vai ficar gravado. E diante também aqui do nosso horário, depois a gente conversa para ter outras parcerias, né, professor João? Com certeza. A gente também quer fazer um agradecimento muito especial aos professores e aos estudantes, que são os verdadeiros protagonistas do programa Defesa Civil na Escola. Eles é que fazem a coisa acontecer lá na ponta, é que estão fazendo a diferença. Eu também quero agradecer aqui a presença de cada um que esteve conosco aqui nesse encontro, ao apoio da equipe da Defesa Civil de Santa Catarina, pela realização desse encontro, a nossa equipe aqui da DIGE, os mediadores do PDCE, os ministrantes da formação, a nossa equipe aqui da ASCOM, da GETIM, do gabinete, das outras diretorias. E, para encerrar, eu passo a palavra para o nosso diretor de Gestão da Educação, Alexandre Correia Dutra, para fazer o encerramento. Fica aqui com a gente, professor João. Gostaria de agradecer a participação de todos, a participação do professor João novamente, que aceitou o nosso convite, aos nossos parceiros IFC Camboriú, a Secretaria de Estado da Educação, e dizer de que foi um grande prazer estar com todos nesse momento, nesse horário, que nós sabemos que todos têm seus compromissos, mas vieram sim para essa grande aula, né, inicial, essa aula magna, para escutar esse nosso grande profissional, professor João. Então, agradeço novamente e aqui nós encerramos a nossa aula, o nosso início desse curso de preparação aos nossos diretores, professores, coordenadores, ao PDCE. Muito obrigado a todos.